Olá a todos e todas aqui do Revelando Shakespeare. Hoje com mais uma entrevista muito interessante aqui para a gente travar um diálogo diferente a respeito de Shakespeare, teatro e acessibilidade. E para isso, hoje... Bom, em primeiro lugar, queria dar um olá para você, Daniel. Tudo bem com você? Meu parceiro aqui de sempre. Oi, Val. Oi, professora Cecília. Tudo bom? Muito bom. Prazer e bem-vindo a todos aí que estão assistindo de manhã, de tarde, à noite, quando for. Quando for ao ar, né? E para isso, para a gente conversar sobre esse tema tão interessante e necessário nesse momento que nós estamos vivendo, a professora Maria Cecília Moura vai falar um pouco conosco sobre Libras e sobre essa questão dessa linguagem, como é que essa linguagem, como é que ela está avançando em todas as mídias e como é que a gente pode falar de Libras e conectar com teatro e com Shakespeare e como é que dá essa liga tão interessante. Então, seja muito bem-vinda, professora Cecília Moura, aqui no Revelando Shakespeare. Eu agradeço muito o convite, espero poder contribuir aí de alguma forma com o meu conhecimento da questão do surdo, é a questão da Libras, né, da língua de sinais, língua brasileira de sinais. Achei, assim, muito interessante esse convite. Vamos ver, vamos conversar, vamos ver aí o que eu posso fazer, falar em termos de contribuição para vocês e para todos que vão nos assistir aí. E é interessante essa questão porque muita gente sofre, né, de algum tipo de deficiência nesse sentido. Recentemente, nós temos uma amiga que o Daniel conhece, que é a Carolina Rateiro, que foi minha aluna, e ela revelou que ela tem um problema de audição e muita gente nem sabia que ela tinha esse problema de audição. E eu me recordei também de um fato, quando eu era criança, eu cheguei a perder 60% da audição durante um tempo, aí fiz um tratamento, usei, na época, um microtubo no ouvido, e aí isso foi recuperada a audição, mas são experiências que a gente nunca sabe quando vai passar, e mais do que isso, é uma questão de inclusão, né? Da gente abrir todas no nosso caso é o teatro, né? É a arte, abrir para que todo mundo tenha realmente, de fato, essa acessibilidade. Então, queria jogar aí para Daniel, se ele quer fazer a primeira colocação, a provocação aí de reflexão sobre o tema. Antes de não, acho que a ideia é realmente fazer essa união aí dos assuntos, né, que estão diretamente ligados, né? E cada vez mais, felizmente, esse assunto vem à tona, né? Pode estar longe do ideal, como de fato está, mas acho que é um assunto que está cada vez mais vindo à tona. Acho que em primeiro passo aí eu proporia para a professora só fazer uma breve apresentação para todos aqui que estão assistindo terem a oportunidade de conhecê-la. Antes de mais nada, agradecer. E junto com essa introdução, professora, se puder, eu acho que é conveniente, fazer também uma breve introdução sobre o que é a língua de sinais, como é que isso funciona. Mas, claro que boa parte do nosso público já conhece, mas acho que todos nós temos muito a aprender sobre o assunto. Muito bem. Eu trabalho com essa questão da língua de sinais há muito tempo, né? Desde que eu me formei, 3 anos depois que eu me formei, eu entrei em contato com a língua brasileira de sinais, com a língua de sinais americana, porque a língua brasileira de sinais, ela é muito recente, né? Ela foi reconhecida agora, no século XXI, né? Se a gente pensar em termos de reconhecimento de língua, é um tempo desse tamanhinho, é curto demais, é muito curto, né? Então, na verdade, a gente tem uma língua que já existia, mas que não era reconhecida legalmente.
ela passa a ser reconhecida legalmente como uma língua de direito da comunidade surda. E vou falar mais uma coisa que talvez vocês não saibam e que muita gente não saiba. E não é a única língua de sinais do Brasil. A gente tem outras dos povos de todos não, mas de alguns povos indígenas, tá? Isso já foi reconhecido há muitos anos atrás por uma linguista, Lucinda Ferreira Brito, né? Acho que era isso, é esse o nome completo dela, e que depois outros estudos revelaram tribos indígenas que desenvolviam uma língua de sinais. O que é a língua de sinais? Seja ela aquilo que quase todo mundo acho que está conhecendo agora, que é a Libras, Língua Brasileira de Sinais, reconhecida por lei, né? Ou uma outra que é desenvolvida dentro de da comunidade menor dos indígenas. É uma forma de comunicação visual do surdo. É assim que o surdo pode se comunicar de uma forma mais espontânea. Todo surdo? Não. Existem surdos que vão utilizar a oralidade. Então, talvez alguém esteja estudando e falar, mas meu primo é surdo, ele não usa Libras, ele fala. Pode acontecer também, né? Mas a comunidade surda que usa a língua de sinais é muito grande no Brasil inteiro. Então, é uma representação da linguagem nas mãos, né? Ela não é uma linguagem assim, fala assim, olha, água é isso daqui. Mas esse sinal vai representar água, ele vai representar líquido, ele pode estar ligado com outro sinal que vai falar que essa água derramou-se toda, né? Ou a água está num copo, por exemplo. É uma língua conceitual e que permite a transmissão de tudo que se deseja transmitir, né? Então, ela é visual, ela é feita com as mãos, com a expressão facial também, porque eu posso falar bonito, e posso falar bonito, né? Então, eu vou usar a expressão facial, ela é teatral, eu acho que aí entra muito essa questão de vocês aí, né? Porque assim, ninguém vai declamar ou atuar com Shakespeare falando num tom monocórdico, assim, né? Tem uma expressão, essa expressão existe nas mãos, ela existe na face de quem fala, ela acompanha a língua de sinais. Dá um exemplo para vocês. Uma vez, num congresso, eu estava acompanhada de um amigo meu surdo, né, que usa a língua de sinais. E nessa mesa tinha um surdo que não usava a língua de sinais, ele sabia, mas não usava. Defendia só falar. É uma questão aí filosófica, ideológica, bem complicada, mas enfim. E aí, eles se desentenderam, né? Eu falava uma coisa, o outro percebeu que o outro falava, tinha intérprete. Ele ficou muito bravo e ele começou a falar com o outro, gritando em língua de sinais, né? Porque dá para gritar em língua de sinais. Se você fala assim, né? Eu tô bravo, qualquer coisa eu falo. Eu tô usando o meu corpo para gritar, né? Gritar sem o som. E aí traz um aspecto super importante, que eu acho que todo mundo tem que tomar muito cuidado. Não pode falar surdo-mudo, né? Surdo, ele é surdo, ele tem uma perda auditiva, se ele for um surdo que usa a língua de sinais, né? Ele vai usar a língua de sinais. Se for uma pessoa com uma deficiência auditiva que não quer nem ser chamado de surdo, mas é surdo, mas é chamado deficiente auditivo, ele fala, né? Então, por que surdo-mudo? Se um fala com a mão, se o outro fala com a voz, se muitos que falam com a mão falam com a voz também, né? Então, surdo-mudo tem que estar fora do vocabulário de todo mundo. Surdos, se preferirem, podem ser deficientes auditivos, alguns não gostam porque não se consideram deficientes. Olha, eu quando começo a falar, eu me entusiasmo, né? Então, você já viu, perguntou uma coisinha e eu já estendi um montão lá. Não sei se era isso que você estava querendo, vocês aí, mas pode. Vamos lá, vamos perguntando mais, eu me estendo ou não me estendo tanto. Vamos lá. Não, estou achando ótimo, tu pode falar bastante, eu gostei muito dessa coisa da teatralidade, né? Uhum. Essa ideia de gritar, olha que coisa interessante. É como a letra garrafal, né? Quando a gente coloca a letra garrafal, é um grito também no texto teatral, por exemplo. E corrigir os termos eu acho muito importante, porque a gente
não sabe direito. A gente está num processo de aprendizado. E eu acho muito importante, sim, essa correção, né? Dani, você quer fazer a pergunta que você ia falar? Não, acho que esse complemento foi ótimo. Adorei também quando a professora falou sobre a questão da entonação, né, e da dramaticidade, né, do gesto, né? E acho que isso é fantástico. Tem até uma frase famosa do Hamlet na peça, né, quando ele se dirige aos atores, né, que ele fala: adequem o gesto à ação e a ação ao gesto, né? Olha que interessante, né? E é um momento super clássico da peça e tal. É a palavra ao gesto e o gesto à palavra. Adequem a palavra ao gesto e o gesto à palavra. É uma fala icônica, né? Que a gente até relaciona com até o processo de interpretação mesmo. Mas é muito legal. Diga, Dani. Não, é lindo. Eu falei errado. Perfeito, Val. Obrigado pelo... E é exatamente isso, né? A comunicação, ela existe, né? E acho que isso que é importante. E teatro e artes, né? Nada mais são do que comunicação. Professor, o que eu ia pedir para a senhora falar um pouquinho, eu sei que há uma pesquisa aí na sua carreira muito extensa com relação à história do surdo, né? E claro que eu não vou te pedir para fazer toda essa narrativa, até porque é um tema ultra complexo, mas se de repente puder só dar uma resumida, em especial ali naquele período Idade Média, Renascimento, em seguida ali, que é um período que se assemelha muito com a época de Shakespeare, né? Para que a gente tenha um pouquinho de conhecimento ali sobre esse contexto. Tá, claro, né? Eu acho que assim, para a gente entender o que aconteceu, né, nessa época que você coloca ali, a gente tem que pensar que as coisas começam a acontecer antes, né? A gente sabe, a história, ela não é pontual, não é este momento agora, ela é o conjunto de tudo que veio atrás e que foi provocando as mudanças sócio-histórico-culturais que a gente vive hoje em dia. Para o surdo, a mesma coisa, porque tudo vai começar com Aristóteles, né? Que vai ter um pensamento que vai ser seguido, e se vocês querem saber, seguidos até os dias de hoje, em que ele raciocinava assim: para ter o pensamento, a gente escuta, a gente fala e pensa, tá? Tá tudo ligado aqui. Então, o surdo, na verdade, não vai ter pensamento, ele não escuta, ele não fala, ele não tem pensamento, né? Então, isso foi um pensamento que se manteve durante muito tempo. Ele foi seguindo ali. E você vai ter em determinada fase da história que a igreja incorporou isto, tá? A igreja incorpora. Se ele não fala, ele não pode se comunicar com Deus. Então, ele não pode receber os sagrados sacramentos ali. E aí, ele não tem alma, não é? Então, veja como todas essas coisas vão, né, fazendo com que o surdo ficasse alheio a ser um humano, né? Porque não pensa, não tem alma. E o que vai modificar tudo isso, né? A modificação vai começar com a educação. Olha que coisa, né? Mesmo lá atrás, se você pegar, né, na Idade Média e tudo, o que você tem? Você tem parece que um gene da surdez, né, que vai acontecendo em famílias nobres da Europa. E aí tem um problema, se o indivíduo não souber falar, não souber a palavra de Deus, não tiver lá suas características cognitivas importantes para a época, ele não vai herdar. Então, o que os nobres faziam? Os nobres contratavam preceptores, e esses preceptores iam ensinar esses indivíduos surdos a falar, ou iam ensinar a palavra de Deus, né? O que pudesse salvaguardar esta família do primogênito que era surdo. E muitos deles conseguiram isso, né? Era um trabalho de super elite, né? Muita elite mesmo.
Então, você tinha... e tem coisas interessantíssimas que você vê assim, bom, mas tem um alfabeto digital. O que é alfabeto digital? É a representação da letra na mão. Eu falo Cecília, que é meu nome. Cecília. O C-E-C-I-L-I-A, né? Eles foram tirar isso dos padres, né? Aqueles que tinham o voto do silêncio, que usavam sinais, usavam alfabeto digital para se comunicar. Eles usavam isso para ensinar esses surdos nobres a falarem, aprenderem a ler, escrever, aprenderem religião, filosofia e tudo mais. Então, provavelmente aprendiam teatro também, né? Eu nunca fiz uma pesquisa nessa linha, mas não é uma ideia. Eu tenho um livro aqui que talvez tenha até alguma coisa ligada a isso, né? Então, você vê a necessidade que se teve e que se tem até os dias de hoje de que o surdo, para ser considerado normal, né, como se a normalidade existisse, mas normal até na questão humana, ele precisa falar, ele precisa se comunicar pela oralidade, tá? E isso aparece lá atrás, né? Ele vem vindo depois, né? Ainda você vai encontrar isso, uma forma muito interessante, uma mudança muito interessante, na mudança da educação também, né? Quando você chega no século XVIII e que você encontra, né, um padre, Abbé de l'Épée, que resolve trabalhar com surdos, não para ensinar a falar, mas para ensinar a ler, escrever e, obviamente, ao abade, né, um padre, a palavra de Deus, tá? Qualquer cidade de Paris vai ter uma rua que chama-se Rua Abbé de l'Épée, Abade de l'Épée, né? Ele foi muito referenciado, né? E a escola que ele fundou existe até os dias de hoje em Paris, é a École de Paris. Então, você vê que vão acontecendo movimentos, e aí eu teria que ter mais tempo para falar mais, né? Bastante aí sobre a história, as mudanças que a gente encontra. Mas o que eu acho importante só marcar aqui é assim, que de repente alguma coisa que se pensa hoje, ela tem uma origem lá atrás, e o comportamento se mantém porque a humanidade aprendeu a pensar dessa forma e acreditar dessa forma. A gente tem mudanças importantes, acho que vocês falaram isso bem no comecinho, mudanças muito importantes que aconteceram, né? Muito importantes. Tanto que eu acho que todo mundo hoje em dia que usa ou um computador, um celular, ou vê televisão, streaming, o que for, sabe da língua de sinais. Porque em um momento ou outro vai ver alguém lá que está interpretando em língua de sinais, né? Temos muitos filmes que vão mostrar isso também, e filmes bastante interessantes, né? Agora, inclusive, vai sair agora em setembro. Eu já não sei muito bem como é que eu vou fazer, porque eu não quero ir no cinema ainda, mas parece que é bem interessante o filme que vai lidar com essa questão da língua de sinais, né? Enfim. Que maravilha! Legal. Olha, a senhora falou uma coisa muito interessante, que é a questão da palavra, né? Quer dizer, parece que nós, humanos, né, nos validamos a partir da palavra, né? Uhum. Ela também é um elemento de separação de classes, né? Quer dizer, aqueles que não têm a palavra são subjugados, né? E a gente vê até hoje isso, quer dizer, um retrocesso em educação, justamente para que não haja o acesso a esse conhecimento e a questão da palavra. E o Shakespeare, ele é tido como o grande artífice da palavra, né? Aquele que domina a palavra de uma maneira tão interessante. E os textos deles são realmente avassaladores, né? Estão até hoje aqui, não só pelas tramas, mas fundamentalmente pela palavra. E como é que fica isso quando a gente vai... Como é que a gente trabalha essa questão, né? De uma obra que trabalha com essa questão tão específica da plasticidade da palavra. Como é que a gente traz isso para a linguagem de sinais
é uma aprimoramento da linguagem ou é uma mudança de pensamento que a gente tem que ter em relação a como transpor essa palavra, né? Não sei se eu fui clara. Não, tranquilo, deu para entender. Veja bem, isso não é um movimento que a gente, enquanto ouvinte, possa fazer. Não que a gente não possa propiciar os lugares para que isso aconteça, tá? Mas quem faz e fez e está fazendo é o próprio surdo da comunidade, né? Surda. São todos? Claro que não. Eu, por exemplo, sou professora, sou fonoaudióloga. Eu não sou atriz, né? Acho que a gente é um pouquinho, né? Quando a gente dá aula, quando a gente faz uma apresentação, sempre tem algo aí, mas não é a minha profissão. E nem todo surdo vai querer ser ator, mas alguns querem, né? Alguns realmente acham que essa é uma forma de expressão muito importante na vida deles. E isso começa a aparecer vagarosamente conforme a comunidade surda se fortalece. A gente sabe disso, o fortalecimento entre os iguais. A gente vê as mulheres, né? O fortalecimento entre elas, todas agora as diferenças que ficam se fortalecem, não só da pessoa com deficiência. Então, se você tem um grupo, ele se fortalece e ele vai mostrando, né? Aqui veio. Tem um documentário, ele já é bastante antigo, sei lá, deve ter uns 20 anos já, chama O Mundo dos Surdos, se eu não me engano, é um documentário francês. A França tem uma força enorme na questão da arte teatral do surdo, muito grande mesmo, tá? Depois eu posso falar um pouquinho disso. E nesse documentário, a gente tem um ator, e esse ator, ele fala que ele via, é muito bonitinho o que ele fala assim, quando ele era pequeno, né, jovem, assim, ele ia lá e via ia no cinema com a mãe, e ele via as pessoas, né, os atores, ele falava assim que ele queria ser ator, e vizinho da casa dele morava um diretor, diz ele, muito famoso, e um dia ele foi lá e falou que ele queria ser ator, e o diretor falou, você não pode, você é surdo, né, ele falou, não tem importância, eu atuo, eu faço atuação e alguém põe a voz em mim, né? E ele falou, não, vai ficar muito artificial, dizia o diretor para ele. E nesse momento que ele grava esse documentário, ele é ator, tá? Ele é um ator conhecido, inclusive mostra lá uma cena, né, dele atuando junto com outro, com muitas pessoas assistindo e tudo. Então, foi uma batalha, né? Quando ele era jovem, isso era impossível de acontecer, né? Tem um outro filme também, um documentário bem romanceado, que chama Eu Sou Surdo e Não Sabia, que também vai falar dessa questão do desejo, né, dessa moça, nesse caso, de ser, ela e uma colega, de serem atrizes, né, e a pessoa que lida lá com a colocação profissional também fala, olha, acho que não vai dar certo, isso aí não pode acontecer. E aí mostram, né, uma coisa que eu gostaria de falar até aqui, é o IVT, é o International Visual Theatre, apesar desse nome em inglês, ele é francês, né, que fica em Paris, né, comandado, acho que agora não sei se ela está no comando ainda, mas foi ela que fez o grande movimento do teatro por Emmanuelle Laborie, né, que ganhou um prêmio Molière na França com uma peça de teatro, tá, e que ela monta esse teatro, tá, eu tive o privilégio de poder estar lá, um teatro muito bonito, que é retratado nesse filme. E neste filme, aconselho vocês a verem mesmo, e neste filme aparece Emmanuelle Laborie. Eu acho que, e um pequeno pedacinho de uma peça em que o teatro, ele é para surdos e ouvintes. Então, você tem o surdo atuando, você tem um intérprete atuando do lado desse ator surdo, tá? Falando, né? E você vê na Emmanuelle Laborie a força que ela tem, né? Como você fala daquele ator, né? Fala aquele ator, nossa, a voz, a forma que ele tem para transmitir, é a mesma coisa com a Emmanuelle Laborie, né? Você vai ver ali aquela força que ela, como atriz surda, pode transmitir. Ela é oralizada, ela fala até muito bem, mas esses teatros são, pelos surdos, eles são totalmente sinalizados, tá? Nossa, é muito bonito da gente ver. Então, é aí que o surdo vai se apropriando dos seus desejos,
vai se apropriando da comunidade e da força que a comunidade lhe dá, para que ela possa se mostrar naquilo que ela deseja para a vida dela, que é, nesse caso, né, são os grandes atores surdos, que temos aqui no Brasil também, né? Aqui no Brasil, a gente pode falar de algo que está acontecendo não faz muitos anos, não. Eu não sei, como eu não fiz um estudo, uma pesquisa tão forte, uma aluna minha fez, mas eu não me lembro agora quanto tempo tem, talvez uns 10 anos, né? Vocês já ouviram falar, claro, em Islã poético, né? Aquela competição, aquela, né, que eu acho lindo, mas muito difícil, e tem Islã chamado Islã do corpo, tá? Então, é um Islã feito por pessoas surdas que vão fazer ali os seus desafios em língua de sinais e interpretação, porque não é só fazer a língua de sinais, né? Não é só fazer os sinais, é fazer esses sinais e fazer com que eles signifiquem tanto. Aconselho as pessoas que estão assistindo, procurem, Google aí, Islã do corpo, e vocês vão ver, né, grandes atores fazendo trabalhos espetaculares, né, alguns eu conheço e admiro imensamente. Então, são espaços que vão sendo conseguidos, eu acho que hoje, essa mídia que nós temos, né, então, de tanta facilitação, de tanta coisa, que seja por... principalmente os celulares, mais do que qualquer coisa, né? Mas em outros vários lugares, permite que isso aí seja transmitido e muitas pessoas possam apreciar e as pessoas possam mostrar ali o que está acontecendo. Não sei, é isso. Fantástico, professora, muito, muito legal. Eu tomei a liberdade, enquanto a senhora falava, de pesquisar o nome do filme aqui e vou compartilhar com a turma depois, a gente deixa na descrição, né? Mas é O País dos Surdos, isso. 1992, dirigido pelo Nicolas Philibert. Ele tem vários, ele não é o único filme sobre surdez que ele tem, legal. Ele tem outro de Philibert. E é isso mesmo, eu estava tentando lembrar até esse filme, vale a pena, deve estar disponibilizado aí para as pessoas verem, né? Aparentemente tem no YouTube e, putz, depois a gente deixa o link, acho fantástico. Eu me preparei também para esse nosso bate-papo aqui, aí fui resgatar na memória alguns filminhos que eu sempre gosto de dar uma diquinha de filme, né? Então, fui resgatar alguns filmes que, faça aí o parênteses, não tem nada a ver com Shakespeare. Apesar que tudo tem a ver com Shakespeare, né? Em algum momento. Então é fácil de dar esse golpe, né? Mas, lembrando aqui de cabeça, tem um filme fantástico, de 94, se não me engano, chama Mr. Holland, Adorável Professor, em português, né? Sempre tem um título. Mr. Holland, um filme com Richard Dreyfuss, eu acho que ele até concorreu ao Oscar e tal. E o filme, ele é professor de música. E o filho dele nasce com problema de audição e tal. E tem até uma cena maravilhosa no filme que ele fala sobre o Beethoven, que o Beethoven não nasceu surdo, e, enfim, um filme maravilhoso e tem de uma forma muito, muito representativa essa questão da surdez, é uma parte importante do filme. Tem dois suspenses fantásticos aí, um deles, a parte 2, está até no cinema, que é Um Lugar Silencioso, que saiu em 2018, dirigido pelo John Krasinski, do The Office e tal, e agora está a parte 2 no cinema, fantástica também, e a filha, né, do casal ali, ela é surda, e a atriz é surda. Fantástico, fantástico. E é engraçado como o filme brilhantemente usa a questão do som exatamente para toda a narrativa, né? O que eu achei extremamente original, porque você vê que já há um avanço na própria narrativa cinematográfica, né? Não é mais o tema que está sendo abordado, né? Não, você insere a questão da surdez na narrativa. E um outro também muito interessante que chama Hush, H-U-S-H, está na Netflix, Silêncio, né? Enfim. Hush, uma premissa absolutamente básica, é uma moça numa casa no meio de uma floresta super distante e tal, e aí um assassino
muito malvado, resolve invadir a casa, né? Até aí, tudo na mesma. Só que ela é surda. Então, olha que Eu não interessante. assisti esse, eu vou marcar, esse eu quero. É um filmaço, e assim, é um filme com 2 atores, a atriz que é surda, eu não sei se na vida real ela é surda, tá? Depois a gente consulta, e o assassino entrando na casa. Só que também a narrativa interfere, porque você tá vendo tudo e ouvindo tudo, e ela não. E aí você fica naquela, meu Deus, não entra aí, né? Então, fantástico, fantástico. Então, olha que interessante, né? A narrativa sendo alimentada, né? Com essa inclusão, que é super importante. Dani, eu acho super legal se a gente depois você puder passar os links e a gente deixar os links na descrição do vídeo, porque eu acho que vale muito a pena compartilhar. E uma coisa que eu fiquei pensando, professora Cecília, então na verdade, nós ainda estamos nesse percurso de construção de novas possibilidades, né? Porque a própria comunidade está se colocando mais e está exigindo o seu espaço, né? Porque dentro, por exemplo, do teatro, quando você fala da obra de Shakespeare, ele também é as pessoas também se excluem, né? Elas, não, é muito difícil, eu não sei se eu tenho condição. E esse canal procura, né? A gente procura trazer a obra o mais perto possível de todo mundo. E aí, se você ainda soma isso, uma pessoa que tem deficiência, aí fica impossível, né? E essas pessoas com as quais você deu o exemplo, que são atores, que são atrizes e que têm talento. Por exemplo, tem um espetáculo do Fassbinder chamado As Lágrimas Amargas de Petra von Kant, que uma das personagens, a Marlene, ela não tem deficiência auditiva, mas ela não fala o filme inteiro. Na peça, ela fala a última frase do texto, que é simplesmente bem, eu, e acaba o texto. Então, ela é uma personagem que tem que se colocar pela expressão, né? E quando foi aqui no Brasil, a Fernanda Montenegro fez a Petra, e a Juliana Carneiro da Cunha, que era uma atriz, fez essa personagem e ganhou uma mulher por essa personagem. Hoje, ela, já há muitos anos, ela trabalha no Teatro du Soleil, lá em Paris, com a Ariane Minuschini. Mas, assim, o que eu quero dizer é, você pode criar obras, você pode criar espaços para que haja essa possibilidade, né? Ou mesmo trabalhar com adaptações e versões, entende, da obra e buscar, né, como a gente teve já espetáculos, sei lá, de Shakespeare feitos por negros, entendeu? E aí colocando essa discussão. Então, eu acho que é um percurso ainda em construção, né? Pelo que você está falando. É um espaço ainda em construção e que a gente pode ter muitas possibilidades, né? Um campo aberto de possibilidades, né? É um campo aberto. É um campo que eu acho que é um engatinhar ainda, sabe? Eu acho que na França, não. Eu acho que isso eles começaram há muitos e muitos anos atrás, o Chateau de Vincennes, eles foram se aprimorando até conseguir esse teatro próprio deles, que é uma integração entre surdos e ouvintes. Mas nos Estados Unidos também tem alguns trabalhos bem interessantes, né? Mas aqui no Brasil isso é incipiente, são os primeiros passos que são dados. Eu me lembro, por exemplo, de uma situação que foi muito marcante para mim, foi, talvez, eu não me lembro agora, tá bastante tempo, mais de 10 anos, foi no Teatro Municipal. Era a companhia de ópera do Teatro Municipal, cujo diretor tem uma filha surda, né? Então, é o que contam, né? O que conta a história. E que, então, ele montou o espetáculo, não de uma ópera, mas de vários trechos de óperas, né? E que ele, então, fez o espetáculo ser acessível. Então, ele teve 2 intérpretes que são maravilhosas, mãe e filha, né? E elas interpretaram a ópera em Libras. Ele tinha o palco do Teatro Municipal e elas ficavam na lateral. Era possível, sabe? Dá para você fazer isso, você olhar a ópera e ver o sinal.
a Libra sendo expressa ali, e ajudava, sabe? A ópera é difícil de entender, né? Então, ficava mais fácil. Falei, olha, entendi agora, eu não sabia, eram trechos mesmo. É uma habilidade que o surdo tem com muita facilidade, né? Então, ele consegue ver o intérprete ali e seguir o que está acontecendo. Eles também tinham audiodescrição para as pessoas com baixa visão ou cegas, né? Então, ele era todinho adaptado. E foi emocionante. Os surdos que estavam comigo choraram de emoção de ver aquilo. Foi maravilhoso. Então, você vê que, assim, está caminhando até essa possibilidade de acessibilidade com intérpretes dentro do teatro, né? É uma coisa que, por exemplo, quando eu falo no IVT de Paris, que você tem os surdos e os ouvintes atuando juntos ali no palco, um do lado do outro, isso é mais difícil de você conseguir aqui, porque os atores, às vezes, não permitem, né? Eles não querem dividir aquele lugar ali, né, no palco, com um outro que, sendo intérprete, também é um ator, né? Ele está interpretando, ele é um ator. Então, normalmente, o que você tem, eu já trabalhei um pouco nisso, promovendo essa acessibilidade no teatro, acho que foi no Teatro Vivo, aquele que é ali no Morumbi, enfim, você tem o palco e você tem o intérprete ali do lado, né? Então, ali, eles... claro que é uma coisa super, super ensaiada, não é não é assim que o intérprete também está fazendo só o sinal, ele está interpretando aquilo que está sendo passado ali. Peça é interpretação, não importa em que língua seja, né? Então, tudo isso está ajudando, na verdade. Hoje em dia, a gente, com essa questão da pandemia, está tudo meio afastado, mas você encontra situações muito interessantes. Olha, a gente tem o Festival de Arte Surda, né, que está acontecendo agora. Acho que vai até o dia 20, não me lembro, 23, 22, eu não me lembro, essa semana, né? Ele está acontecendo exatamente nessa semana, né? Com performances, e é muito interessante esses espaços que estão sendo conseguidos. Temos muito ainda para caminhar, muito. E eu acho que essa questão que você comentou, né, assim, que filmes em que a língua de sinais, que os sinais aparecem, que não falar, mesmo na peça já não aparece, e que traz para as pessoas outras realidades. A realidade que a gente conhece, que a pessoa escuta, fala, enxerga, ela não é a única realidade que existe. É uma realidade, é uma parte da realidade, existem outras, né? E acho que a gente poder mostrar que isso existe e as pessoas terem acesso a isso, abre o horizonte, faz com que a pessoa se perceba em outra situação, né? Excelente. Muito bom, professora. Lindas palavras aí. Acho que o caminho é absolutamente esse, né? Calçar, né? Acho que calçar um pouquinho os sapatos das outras pessoas, né? Acho que ajuda muito a ter um pouco menos de certezas, né? Um pouco mais de compreensão, e é um exercício contínuo, né? Para todo mundo aí convidado a participar, né? Acho que é o mais importante, né? Quanto mais a gente tocar no tema. Eu ia Posso complementar uma coisa, Dani? Porque me ocorreu, também é uma abertura de um campo de trabalho novo, né? E essa integração entre o intérprete e os atores também pode ser uma vertente que pode estreitar mais, entendeu? Ter cursos específicos, um influenciar o outro, criar espetáculos híbridos onde você tenha as duas linguagens, né, convivendo juntas, não como coisas separadas, mas integradas. Por que não, né? Isso é uma possibilidade mesmo, né? Fantástico. Bela observação. Tudo tem muitos lados bons, né? E esse é um deles, sem dúvida nenhuma. Teve há um tempo atrás,
a tia de uma paciente minha surda, né, já adulta agora, ela, Cristina, ela permite que eu fale o nome dela, e eu acho que a gente tem que falar mesmo para quem ajuda, tudo, né? A Cristina Pinho de Almeida, ela é uma benfeitora. Eu não sei como é que estão agora as coisas, porque com a pandemia, né, tudo ficou extremamente complicado. Mas ela financiava, ela promoveu, né? Eu não me lembro o lugar, uma coisa arte ali em Pinheiros. Ela promoveu um curso de teatro para atores surdos, tá? Então, muito interessante, muito, 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 assim, motivador realmente, né? Não são, aqueles que querem ser atores têm que ter um lugar onde eles possam se formar, porque vocês, como atores, vocês sabem, a gente não sai, agora eu sou atriz, pronto, saí, né? E estou fazendo isso. Bom, acho que alguns talvez façam isso e não são bons atores, talvez, né? Não sei, muito bem. Mas isso exige uma formação, exige essa formação, inclusive, que vocês trazem aí, né? Que a formação. O que é Shakespeare, né? Por que ele tem essa importância tão grande? Por que essas palavras, tudo que ele traz tem tanta força, né? O ator tem que saber disso. Não é pegar um texto, não sei, não posso nem imaginar que você possa pegar o texto, né? O texto ali, ele decora e vai lá. Você tem que entender o que está por trás daquilo ali, né? Eu acho que isso. Então é isso que estava sendo propiciado para esses atores ali. Mas eu não sei como é que está agora. Também as situações se complicam tanto, né? Enfim. Mas acho que está num caminho de abertura. Acho que mesmo com toda essa dificuldade, eu tenho um amigo que é professor da UFBA e ele é cadeirante, e ele é bailarino e é ator. E ele questiona e ensina muito sobre essa questão do bipedismo, né? Que a gente entende o mundo sobre duas pernas e não vê como esse mundo pode ser de outra maneira, né? Então, acho que todas essas questões, elas estão vindo à tona e as pessoas as comunidades estão se apropriando e se colocando no espaço, né? Mas, olha, eu tive assim, eu fiquei pensando num espetáculo que realmente pudesse juntar as coisas, né? Como esse espetáculo dele tinha audiodescrição, ele fez aqui em São Paulo, no Sesc, e o que eu achei interessante é que eu fiquei com a audiodescrição no ouvido. Eu pus, depois eu tirei, depois eu falei, não, eu quero ouvir. E aquilo me deu uma outra visão do espetáculo. E eu achei tão interessante. Quer dizer, é uma coisa que serve também para qualquer pessoa, como a senhora falou no começo da live, ou falamos antes, agora não me lembro se foi antes. Mas ela pode ajudar todo mundo, não é? Com certeza. Eu acho que, assim, vivenciar outras formas de estar no mundo, né? Como você fala do cadeirante, eu conheço aquela moça, esqueci o nome dela, mas maravilhosa, ela dança na cadeira de rodas, ela faz striptease na cadeira de rodas, é de uma sensualidade, uma coisa tão maravilhosa, entendeu? E, nossa, vê isso e você fala assim, nossa, olha como essa arte pode, né, se apresentar de tantas formas diferentes. E, assim, até um aspecto também muito importante, eu sou fonoaudióloga clínica, eu atendo crianças surdas, adolescentes surdos, e aí eu recebo famílias que, meu filho é surdo, é realmente bem difícil, é uma situação difícil, porque é aquilo que é o desconhecido e tudo. Quando essas famílias entram em contato, né, com o teatro em que os surdos atuam, em que você tem intérpretes que mostram que a língua de sinais pode ser representada, isso é muito bom para essas famílias, muito bom, porque veja bem, a família nunca se viu Libras, viu alguma coisa, mas não tinha contato, não tem outros surdos. Então tem aquela criança que é surda, e de repente ela ir num lugar onde tem tantos surdos, você vai no teatro de surdos, tem muitos surdos, sabe? A comunidade vai assistir, daí todos se comunicando ali, vendo a peça, tudo isso faz com que essas famílias sintam que existe uma grande família, né? Uma grande família, nós
todos, né, ou como ouvintes, videntes, né, conhecidos que enxergamos, essa é a grande família nossa. Eu sei que eu posso ser isso, posso ser aquilo, porque eu me espelho aqui naqueles que estão à minha volta. A pessoa surda, por exemplo, e isso Emmanuelle Laborie cita no livro dela, que ela fala, né, da infância dela, que ela só tinha mais um coleguinha, era uma escola de inclusão, só tinha mais um coleguinha surdo. E aí eles arrumavam um jeito de se comunicar, e para eles, surdo não vingava, ficava criança, porque eles não conheciam nenhum adulto surdo. Então, se todos que eu conheço são ouvintes, são adultos, então a gente não, em termos assim, né, não vamos vingar, né, nós não vamos ficar adultos, porque eu preciso do outro como um ser adulto para poder me representar, enquanto, né, a pessoa criança, representar aquilo que eu virei a ser algum dia, né? Então, essa possibilidade que a comunidade dá e que o teatro dá, porque ela faz essa junção, né, das pessoas que vão lá, que assistem, que tem tantos comportamentos também diferentes, formas de ser diferentes, ela é extremamente importante para essa criação dessa identidade, né? Eu acho isso muito, muito importante mesmo. Olá, meus queridos parceiros Valéria e Daniel. Olá, doutora Maria Cecília. Eu gostaria muito de saber uma coisa. A linguagem de Libras, obviamente que tem o alfabeto. Cada letra equivale a um sinal. Mas como é que fica a linguagem de Libras nas diversas línguas? Então, por exemplo, como é que são expressos os sentimentos? Como é que é eu te amo em inglês, em francês, em italiano, em português? Ou quero sair, quero viajar, quero ler Shakespeare. Como é que é essa diferenciação entre as línguas? Muito obrigada. E quando perguntam para a gente quantas línguas nós falamos, a gente conta Libras como uma língua? Eu acho que sim, mas eu queria saber como é esse conceito, se são só as línguas orais, faladas, escritas, enfim. Como é que é isso? Então, eu entendi que o que ela está querendo, a Tuna, né? Ela está querendo saber, né? É como que se... Eu acho que eu entendo assim, por exemplo, é muito fácil eu falar, por exemplo, que eu tenho uma caneta, né? Caneta é um objeto, né? Tá aqui representado, né? E eu posso falar, por exemplo, mas isso daqui é muito icônico, né? Parece muito que é, né? Mas se eu fizer assim para vocês, por exemplo, isso aí é arroz, né? Você ia adivinhar nunca que isso aqui era arroz, tá certo? Água, como eu, né, já dei um exemplo, isso aqui é água. Então, você tem sinais. Então, isso eu acho que dá para entender. Palavra, sinal. Como eu falei, não é bem assim, porque é conceitual, né? Mas, vamos lá. Mas aí ela vai falar dos sentimentos, de como que existem sinais para tudo isso daí, né? Então, se eu vou falar bonito, se eu vou falar feio, né? Se eu vou falar bravo, por exemplo, se eu vou falar assim, que eu quero, né? Veja, tem a expressão também. Veja bem, eu não vou entrar em detalhes aqui, que a língua de sinais, ela tem uma ordem diferente gramatical, porque o importante que está aí é o conceito, né? Então, se eu quero, agora eu não quero. Eu não quero. Olha, é tão expressivo você falar que se você quer, né? É que você não quer. Você virou o querer para baixo, né? Ó, você não quer isso daí, né? Entendeu? Então, tudo tem um sinal, deixa eu ver se eu consigo até me colocar mais aqui, né? Eu preciso lembrar. Eu acho que ele sai da pessoa, né? É que é empatia, né? Que é assim, sentir do outro para mim, sentir o que está no outro em mim no... É uma riqueza que vocês... Só vivendo a língua, só vivendo... Inclusive, eu falo, olha, para aprender a língua, faz curso, é bom, é importante fazer tudo isso. Mas vai conviver com a comunidade surda, né? Vai encontrar, eles têm encontros no... Agora, eu não sei, tudo fica tão diferente ainda, né?
Mas, enfim, no shopping Santa Cruz, não estou fazendo propaganda, não. Na sexta-feira à noite, no shopping Tatuapé também, sexta-feira, final da tarde, eles se juntam, né? Porque é um lugar de encontro, né? Em 2 zonas de São Paulo, etc. Você vai lá, conversa com eles, vocês vão perceber que vocês vão conseguir se comunicar fazendo uma mímica, fazendo de um jeito ou do outro, de repente você também está incorporando esses sinais todos. Então, obviamente, a língua de sinais ela vai se aprimorando cada vez mais, conforme existe possibilidade maior de vivências, sejam elas educacionais, sejam elas artísticas. Vamos supor que a gente, esse vídeo não está tendo intérprete, mas de qualquer maneira, vamos supor que um surdo se interesse aí, né? Eu vou conversar com os meus amigos, falar, olha, tem essa questão de Shakespeare, ele vai se interessar por isso. Eu garanto que isso vai fazer com que ele também aprenda outras representações linguísticas das que eles já tinham, tá? Porque isso acontece quando eles estudam mais, né? Então, não tem... É assim que acontece mesmo. Por exemplo, eles vão estudar, muitos vão para a área de educação, aí você tem Vygotsky, por exemplo, não tem sinal para Vygotsky. Se ficar digitando Vygotsky, né? É muito difícil. Aí eles se reúnem e falam assim, qual será o melhor sinal para Vygotsky? Daí eles inventam lá, e a comunidade passa para todo mundo, e faz aí. Enfim, é a vivência, é a possibilidade, né, de poder... expandir o horizonte. A gente também expande nosso vocabulário, nossa possibilidade, né, de comunicação, na medida em que a gente é exposto, né? Vocês aí com Shakespeare devem ter um conhecimento conceitual enorme, né? Que quem estuda profundamente, né, atores como ele, autores, desculpa, como ele, né, também foi ator, mas enfim, tem essa possibilidade. Daí a outra pergunta dela era a respeito... foi sobre as línguas, se ela é considerada uma língua... Língua, isso, lembrei. Isso, ela é considerada uma língua, eu posso colocar, né, por exemplo, no meu currículo Lattes, tem lá quais as línguas que você fala. Então, você clica ali e eu coloco mais uma, né? Então, temos Libras também, né? Falo, entendo. Isso é possível, tá? Em algumas universidades, você já tem a possibilidade de ter a Libras como... Sabe, quando vai fazer mestrado, tem que falar que tem que fazer uma prova lá, que é fluente numa língua, a Libras pode entrar também, e tem universidades, cursos específicos em que a Libras é a língua essencial que o indivíduo tem que provar que ele tem domínio sobre ela, né? Então, ela é uma língua, porque ela é reconhecida, né? Ela é reconhecida, né, como a língua de direito dos surdos, não como a língua oficial do Brasil, mas como a língua de direito dos surdos utilizada pela comunidade surda. E eu acho que assim, um aspecto que é importante é que ela é diferente em cada lugar do mundo, né? Ela tem uma diferença sócio-histórico-cultural. Então, ela vai ser aqui diferente do que é na Inglaterra, do que é nos Estados Unidos, na França. Como nós temos origens, né? Aqui se você fala de origem latina da língua, português, italiano, espanhol, né? Germânica, inglês, alemão, enfim... Nós temos aqui também origens francesas da língua de sinais. Aí é uma coisa da história, realmente. Os Estados Unidos também têm origem francesa, e a França. Então, se você pegar as línguas de sinais francesa, americana e brasileira, elas vão ter algumas raízes em comum, sabe? Por quê? Porque tiveram educadores que vieram da França para o Brasil, educador que foi da França para os Estados Unidos. Em compensação, a língua de sinais nos Estados Unidos é diferente da Inglaterra, que teve uma origem diferente. Fora isso, você tem todos os componentes culturais que vão entrando ali e vão fazendo que a língua possa se desenvolver de uma forma diferente. Olha, eu estou encantada com essa temática, viu? A proposta do Daniel, achei excelente. Né, Daniel? Porque você também está, no próprio curso de História, você está trabalhando com isso, não é isso? Vocês estão
Com certeza, com certeza. E para mim, assim, vou lançar, né? Eu sou professora do curso de História, né, de Fonoaudiologia e de História da PUC de São Paulo, e vou dizer, adoro dar aula para essa turma de História. Adoro, vocês não têm ideia a satisfação que é. Olha, é uma aula, assim, é cruel, tá? Ela começa às 21h35, numa quinta-feira. Cruel, é cruel, é cruel. Então, tem uma parte que é a Vivo, tem outra que é a EAD, mas a gente acaba, né, participando da aula do surdo. Mas as perguntas que eles fazem de uma forma geral são maravilhosas, sabe? São indagações extremamente importantes. E eu sempre saio ganhando nessa história, sabe? Sempre, nossa, nunca tinha pensado sobre essa perspectiva, né? Eu acho que é muito bom, a gente ensina, mas a gente aprende também, e tem que ter, assim, eu sou muito, assim, modesta em dizer, né, não sabia disso, né, olha, não pensei sobre esse prisma, então, eu amo essas turmas que eu dou aula, história, para mim, é uma paixão de curso. Ah, muito legal, professor, eu estou adorando também, eu comecei a fazer agora, depois de um longo inverno aí, e outras formações, mas é algo que eu sempre quis. E, Val, você quer falar mais algo ou vamos puxando aí para o... Não, acho que a gente vai para as considerações finais, mas eu queria agradecer imensamente, porque eu acho que essa troca ela é muito necessária, muito instigante, né? E que também queria dizer que história era a minha primeira escolha. Eu queria ser arqueóloga, queria fazer história, e aí eu virei atriz. Então tá tudo ali. Mas eu sou fundamentalmente uma professora também, professora de teatro há quase 30 anos. Então eu acho que essa questão do ensino, do aprendizado e da troca é transformador, e eu acho que a gente está num momento histórico em que a gente precisa aprender, sim, a lidar com todas essas questões para a gente poder criar um mundo muito mais inclusivo e muito mais interessante. Então, esse caldeirão de possibilidades, né, de coisas que podem ser feitas e que ainda não foram, é muito instigante. Eu saio daqui entusiasmada aí com a sua fala, e acho que a senhora falou de uma maneira muito interessante esse universo, né? E acho que a gente tem que ter mais trocas como essas e pensar como é que a gente pode trabalhar com Shakespeare dentro, ou outros textos, né? Independente de Shakespeare, mas aqui, como a gente está falando de Shakespeare, claro, isso seria muito interessante. Quer dizer, como é que eu vou trabalhar o Shakespeare dessa outra maneira, né? E tenho certeza que tem atores e atrizes fenomenais que podem vir desses processos, né? Então, só queria agradecer e passo a bola para o Daniel. Não, sem sombra de dúvida, acho que a Val resumiu aí perfeitamente. Eu tô na mesma, acho que temos portas aí totalmente abertas, professora, para trazer o tema aqui para o canal. Acho que isso é importante de frisar. Tomara que em breve a gente tenha, né, vamos pensar em montagens alternativas, né? Vamos bolar, com certeza, porque eu acho que tem um espaço gigante aí para isso crescer. Eu até fiz uma pesquisa na internet aí e vi que teve montagens na Inglaterra já, na língua de sinais, no México, parece que recentemente. Então, é tudo muito moderno, mas tá vindo à tona, né? E aí eu queria fazer uma proposta muito, muito simples, professor, e fique completamente à vontade se não quiser, tá? Mas é mais uma brincadeira, uma provocação no melhor dos sentidos. A frase mais repetida e mais famosa de Shakespeare aí, possivelmente, é o famoso ser ou não ser. Essa é a questão, né? Uhum. A senhora poderia fazer assim esse único trechinho assim para a gente encerrar aqui nossa entrevista? Nossa, a língua de sinais?
Isso é um grande desafio, um grande desafio. Só essa frasezinha. Só uma frasezinha simples, com um significado tão simples, né? Tão simples, né? Eu acho que é muito difícil, mas eu posso tentar imaginar que eu posso falar que o ser, a identidade, isso aqui vai representar o ser, a identidade, né? E que eu vou representar ser e não ser no mundo, tá certo? Eu pensando nisso, nesse caminho, que tudo é caminho que a gente escolhe, né? Então, ser no mundo, não ser no mundo. Essa é a pergunta, essa é a questão. Não sei se o estudo faria dessa forma, né? Mas eu fico imaginando, né, que é ser no mundo, é ser ou não ser neste mundo. Essa é a pergunta que a gente tem que responder na vida. Que legal! Ótimo. Adorei. Professora, muito obrigado. Eu é que agradeço imensamente, foi uma oportunidade única, né? Sair um pouco, talvez, das questões mais pedagógicas e tudo, poder adentrar neste mundo, que é um mundo tão maravilhoso, né? E eu me coloco à disposição, tá? Se alguém, inclusive, assistir a live, quiser meu contato, tá às ordens, tá? Quer perguntar alguma coisa, vocês mesmo, no decorrer aí das questões todas profissionais, Cília, como é que seria isso? Eu estou à disposição, porque o que mais a gente... É meu trabalho, né? Mas o que eu gosto muito, muito, muito de fazer é poder fazer essa divulgação, né? Eu acho que vocês me deram um espaço importante e que eu espero que possa sensibilizar muitas pessoas. Muito obrigada a todos vocês. Foi uma maravilha, eu estou muito feliz com essa nossa conversa, então fica aí o convite para você que assistiu essa nossa conversa, a gente vai deixar as informações na descrição do vídeo, o contato também com a professora Cecília Moura, se você quiser dizer alguma coisa, escreve aí nos comentários, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a gente possa aprimorar esse conhecimento, se inscreve no nosso canal e é isso, Revelando Shakespeare. Nos acompanhe aí nas redes sociais e no YouTube, tá bom? Obrigada, professora. Obrigada. E outro bonito, olha, que eu não fiz, mas ele é lindo. I love you. I love you. É um sinal internacional. I love you. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Até.